It's rougher and tough, rougher and tough. This is a rougher than tough. Eu resido em Santo André há 48 anos. É difícil, né, se autodefinir. Meu nome é Raul Garcia Simões, eu tenho 23 anos, sou baixista. Eu vou dizer para você que Marcos Lemes é um artista inquieto. Eu sou uma pessoa que vive, que feliz pela arte. Eu me denomino um agitador cultural. Nasci no Congo Belga, morei bastante tempo em São Paulo e aí eu fiquei sabendo sobre Paranapiacaba, que era um lugar turístico e na época precisava-se de artistas aqui. Aí eu entrei com a tapeçaria e aqui eu estou uns 20 anos. A Esquina do Choro começou há mais de 30 anos atrás, era simplesmente uma reunião de músicos. Os músicos se encontravam ali para tocar. Desfilei por 6 anos lá na Líris Douro. Não tenho desfilado agora porque não tem tido o desfile da escola de samba. Desde o início dos anos 80, eu me liguei a essa atividade de militância mesmo, cultural, reivindicando, sobretudo, desde sempre, políticas públicas para a cultura. O AIDS, ele é uma gíria jamaicana, então quer dizer se sentir bem, se sentir feliz, tá no momento alto astral. Então, tô AIDS. Pô, em janeiro de 2020 eu era outra pessoa. Em janeiro de 2020 eu tava muito AIDS. Janeiro de 2020 eu sou uma pessoa feliz demais, uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer Salvador, Bahia. Tinha entrado pro coro sinfônico da Orquestra Sinfônica lá de Santo André. Estou com um ponto de cultura teatro e endoscopia aqui em Santo André, na Vila Alzira. Entramos em 2020 lançando o clipe do Enéas. Entrei em 2020 fazendo show, né, tipo sold out no Sesc Pompeia com Macanhas, fazendo a abertura do mês do hip hop em pleno Teatro Municipal de São Paulo com a orquestra. Em janeiro de 2020, eu estava começando um novo projeto de música, começando a formação de um novo coletivo de teatro, estava iniciando um projeto para dar aula pela Prefeitura de Música. Tava dando quase tudo certo no âmbito geral, assim, que a gente chama de ser artista, né? Porque pra gente não precisa de muito, né? E aí, em novembro, eu saí pra fazer uma viagem junto com meu companheiro. E a gente juntou tudo que a gente fazia, né? Artesanato, eu com fanzine, ele com malabares. E a gente saiu pra viajar. A gente queria subir, né, o país. Mas quando a gente chegou no interior de São Paulo, em Monteiro Lobato, eu engravidei. Os artistas tudo preocupados, tem um espaço fechando, o que vai fazer, o circo tradicional não está circulando. Em janeiro de 2020 eu digo assim, sou um homem em transição que tento rever a minha masculinidade, sou um homem que tento me reconectar com a minha ancestralidade. Uma pessoa comum de periferia, uma mulher que tenta cada dia se atualizar, mas ao mesmo tempo enfrenta diversas dificuldades, como todas as mulheres, né? Eu agora acabei de perder o emprego e ficou bem difícil. Em janeiro, eu já acompanhava pela televisão o que estava rolando na China. Assim. Nós vimos alguns comentários sobre a questão do vírus, algumas reportagens, mas eu acredito que muitas pessoas pensaram assim, uma coisa muito ligada ao Oriente, à própria China, provavelmente não chegue aqui. Eu tenho 2 amigos em Viena, uma amiga em Londres, e começaram a mandar mensagens falando assim, o negócio é sério. Em janeiro, que estavam morrendo em torno de 1.000 pessoas por dia, 800 pessoas, 700 pessoas por dia na Itália.
E aí o motorista falou pra gente, vocês estão sabendo, né, que não vai ter carnaval aqui na Bahia esse ano, tal, por causa da pandemia. Eu falei, imagina, que tá pegando? Eu tava totalmente, assim, desatualizado. Então, mesmo em fevereiro, nós ouvimos algumas coisas, mas não tínhamos a dimensão do que seria. E nós estávamos preparando a Maloca. O Carnaval da Maloca foi fantástico. A população de Santo André já acostumou com que o Carnaval da Maloca vai passar, então as pessoas de toda forma participaram, né? Estava um dia meio frio, assim. Eu acho que os deuses já estavam meio que orientando a gente para o que viria depois, né? Porque nesse período nós ainda não conhecíamos essa coisa do vírus. Ainda teve fevereiro, a gente curtiu o carnaval aqui em São Paulo ainda. Aí março começou a desandar, né? Fui trabalhar no dia 15 de março, estava voltando do trabalho com a perna de pau no trem. E sem máscara ainda, sem máscara. Cara, alguns dias antes ainda, assim, eu estava produzindo, né? Essa leitura que nós realizamos no dia 13 de março de 2020 no Sesc. Eu também estava produzindo. O meu texto foi lido no dia 13. E eu lembro que na quarta-feira, no dia 11, já tinha o assunto da pandemia, o assunto do Covid que estava no país e que iria se alastrar, já estava. E quando eu cheguei nesse ambiente do Sesc São Caetano, as pessoas vinham me cumprimentar, vinham me abraçar, vinham dar as mãos, e eu já estava com muito receio. Começo de março, talvez, foi acho que no primeiro final de semana de março, talvez, quando eu já pedi para as pessoas virem com o seu gel, teve um evento aqui, e eu estava com muito medo já, e a gente já estava se cumprimentando de cotovelo, de longe, e eu tive aquele momento onde um amigo chegou e falou, não, me dá aqui um abraço, me deu um desespero. Normalmente eu fico lá na coxia com os músicos ou em cima do palco filmando. E aí eu fui fazendo meu trabalho e na hora que começou o golpe de Estado, eu me lembrei do vírus e eu lembrei que tinha que haver um isolamento social. E eu estava no palco, em vez de eu sair do palco e dar a volta pela coxia, eu não sei que eu vi um caminho e entrei no meio da multidão. E aí eu fiquei apreensiva e falei, bom, é hora de parar, esse vai ser meu último show, minha última saída e vou entrar em quarentena. Sabe aquele clássico, tipo churrascão, todo mundo sem máscara, assim? E aí eu fui nesse samba e tal, quando eu voltei pra casa, no outro dia eu dormi, amanheceu, tava de quarentena, eu fiquei, quê? Como assim? E, de repente, do nada, num certo domingo, que foi no dia 15 de março, né? Você se despede das pessoas e, de repente, no outro dia, pum, é como se a luz se apagasse. E eu estava indo para a universidade e tudo mais, e aí no dia do meu aniversário, que foi 17 de março, eu estava planejando fazer alguma coisa, aí no dia 16 de março já começou o lockdown, e 17 morreu a primeira pessoa, né? O lockdown começou a quarentena e em 17 morreu a primeira pessoa de corona. E aí na terça-feira, o Sesc cancela o evento da leitura da Adélia e fala assim, nós não vamos fazer, enfim. Na verdade, não foi nem um Sesc, né? Foi os órgãos da saúde aí cancelaram todas as atividades culturais. E tudo aquilo que você estava vivendo, cara, para onde foi? Né? Não existe mais. Aquele mundo que você vivia não existe mais. No domingo eu começava cedo. Eu ia lá para a esquina do Choro, né? Onde eu era anfitriã. Eu tocava e interagia com todo mundo. E eu ficava lá e aquela loucura e todo mundo conversando e a gente tirando música e tocando e sendo aplaudido, porque o artista quer ser aplaudido.
sexta-feira a gente tocava no centro de São Bernardo também. Estagnou. No sábado foi o que pegou muito mais, o sábado e o domingo, porque a gente tem um projeto no centro de São Paulo, num restaurante chamado Salve Jorge. Há 10 anos consecutivos, sem furar um sábado, sempre foi tocando no Salve Jorge, né? Então, de repente, você não tinha mais. Eu fiquei sem chão. Que antes eu estava em ensaio, em apresentação, em viagem, e que essas coisas todas foram todas canceladas, todas. Meu ano de 2020, né, a partir de março, foi todo cancelado. Tudo que tinha marcado, festivais, viagens, conversa aqui, oficina ali, foi tudo cancelado, tudo. Então começou a cancelar um atrás do outro. Cancelar. Cancelou o edital do aniversário da cidade, que a gente já tinha feito toda a documentação, tinha sido contemplado, tinha sido entregue, foi cancelado. E com um dinheiro assim para segurar por uns 2 meses, né? Assim, que dava, porque a gente trabalha e recebe, né? A gente não tem dinheiro guardado, né? Eu pelo menos não tenho. E aí, quando eu parei aqui, que começou a apertar mesmo em março, que a gente parou de trabalhar e tal, e já é o começo de ano sempre é meio fraco para os artistas mesmo. A gente ganha bastante em dezembro, e pelo menos na minha área, que é a área de palhaçaria, o pessoal que vai viajar e as rodas ficam mais vazias. A gente começou a passar aperto mesmo, sabe? De mantimento. Aí começou aquela roda das cestas básicas, né? A gente achou que era 3 meses. Também, acreditamos muito nesse lugar, paramos agora e está tudo bem. E eu estava, num momento, completamente desanimada com a política no país, que veio contra tudo que a gente estava, ou que a gente não esperava, e a gente já sabia, com pandemia ou sem pandemia, que o ano não seria fácil. Eu fundei a Livraria Alfarrábio em 1992. A loucura que é isso, porque não é um negócio de vida, é um projeto de vida, é diferente, não é uma empresa, não é? Então, onde eu abrigo inúmeras manifestações culturais de toda a ordem, tanto que vai das artes plásticas, passando por literatura, música, teatro, e os debates constantes. No meio de março, nós fechamos as portas da livraria, tendo realizado o lançamento de um livro e a festa anual dos 28 anos da livraria. Com o fechamento da livraria, o impacto foi muito grande, porque nós, primeiro, começou o medo diante do crescimento exponencial das mortes no país. Você acaba ficando de luto pelo luto alheio também, né? Eu acordava, tinha notícia de 1.000 pessoas morrendo em um dia, coisa que nunca tinha acontecido antes, sabe? E aí eu estava aqui, mas também estava preocupado com a minha mãe, que trabalha na área da saúde, com a minha sogra, que também trabalha na área da saúde. Com medo, né? Fazendo toda aquela bateria de exames, tendo que passar por consulta, indo para o hospital público, não, os lugares de mais contaminação. Então, isso foi um pouco tenso. Todo mundo sendo orientado a ficar em casa e a gente da saúde, não, vocês vão trabalhar, vocês têm que trabalhar, né? Fiquei com medo de adoecer, medo de que as pessoas da minha casa adoecessem, né, por conta de eu estar trabalhando. Então foi muito difícil o começo. Eu passei por essa fase de muito susto mesmo, de ficar
desesperada no lavar o pé, lavar a roupa, tirar a roupa, subir, sabe, pelada pra cima. O primeiro dia que eu peguei o álcool 70 e comecei a limpar os alimentos e a lavar tudo, assim, eu comecei a pensar, nossa, gente, o que é isso, né? Como assim? É uma coisa que não fazia parte da rotina de ninguém e, de repente, faz parte da sua. Eu, para falar a verdade, estava desprevenido, comecei usando uma cueca, que eu fazia um traço tal, e ela ficava aqui e tal, ficava uma coisa horrorosa, que eu ia fazer compra que a caixa do supermercado ela não sabia se ela ria ou se ela cobrava os produtos. Eu me pegava olhando para as pessoas, assim, aquela é uma pessoa, é um potencial contaminador, não posso chegar perto. Aquele é um potencial contaminador, não posso chegar perto. Essas pessoas todas são contaminadores em potencial. Me sentia no filme de ficção científica. Eu tava de luva, né, luvas descartáveis, máscara, touca, e eu saí completamente receoso de colocar o pé na rua, de ligar o carro, de sair. Você sai na rua, você não vê carro, né? Você tem medo de sair na rua, você conversa com um, conversa com outro, de repente o medo tomou conta da minha pessoa. Foi uma coisa assim muito louca, muito louca. Eu tentei me afastar e fugir, né, do vírus, me manter isolada, mas a partir do momento que eu percebi que meu pai estava mal e doente, eu comecei a pensar assim, nossa, tá bem próximo. Eu acredito que é possível sim mudar o mundo, porque ele tá sempre em constante transformação, assim como nós. Mas a gente precisa... Ele mora em Diadema, ele começou a ficar mal em abril, e aí a minha mãe, logo no comecinho, a minha mãe estava por Hortolândia, que é onde eu tô agora, e nisso meu pai ficou passando mal lá sozinho, sem avisar ninguém. Aí ele começou a ficar muito mal, com muita febre, sem comer, de repente estava fraco, emagreceu quase 10 quilos, e aí eu tive que ir lá fazer comida para ele, começar a ir no mercado. A gente foi se ajudando, levei ele para o hospital, ele não chegou a ser internado. A recuperação dele, assim, foi bem devagar. Até hoje ele tem algumas sequelas, sabe, de respiração, essas coisas, assim. Mas tá bem, tá tudo bem agora, tá bem tranquilo. Eu não tive sintomas, apesar de ter me isolado, né? Depois desse contato, fiquei uns 2 meses sem contato com as pessoas. Sincronia é um mito que rege todo o rito. Nisso eu comecei a sentir que as coisas estavam mudando. E assim, dentro de mim, mas dentro de todo mundo. A gente vive nessa dimensão tridimensional, ela é muito material, né? E faz a gente pensar em que acho que tudo a resolução é o dinheiro ou algo nesse sentido. E aí eu vi que não, né? A gente tem pessoas tão queridas por perto e o quanto a gente pode cuidar delas, né? Multiplicam-se as possibilidades, tudo acaba sendo meias verdades. Dentro de ti tem vários eus, tão parecidos com os meus. Então, a Covid tive. Quer dizer, eu não sei se eu tive Covid ou não. Eu ainda não sei. O meu pai, final do mês de abril, assim, ele fraturou o fêmur. E aí o meu pai foi parar no hospital. Eu passei vários dias cuidando do meu pai. Eu ficava no hospital com meu pai das 7 da manhã até umas 21, 22 horas, assim. Numa aflição muito grande, usando 6, 7 máscaras por dia, trocando de máscara o tempo todo, me limpando o tempo todo. E meu pai faleceu no início de maio. Não se sabe
se por conta da embolia ou se faleceu por conta da Covid. E o último encontro com meu pai foi cinematográfico. Foi realmente cinematográfico. Porque eles tiraram meu pai, levaram para uma semi-UTI. Aí eu cheguei para visita, porque aí eu já não podia ficar o dia inteiro, então no último dia que eu estive com ele, eu cheguei para visitá-lo. Todos os leitos estavam com as portas abertas, só meu pai estava com a porta fechada. Eu já achei muito estranho. E quando eu abri a porta, eu te juro, assim, tinha uma janela de vidro, e enorme, assim. O meu pai estava deitado na cama, olhando para fora, com um olhar que já não estava mais aqui. Era um olhar que já não estava mais aqui, assim. Ali eu abençoei, na verdade, assim. Ali eu falei assim, meu, tá tudo certo, tá tudo, desencana, assim, tá tudo certo, tal, não sei o quê. E ali a gente fez a nossa despedida. E quando eu saí dessa visita, eu já sabia. E nesse dia, à noite, chegou a notícia. Eu estive com as pessoas que eu mais amo, que eu mais amei, no momento mais solitário da vida delas. Né? Porque morrer é um ato extremamente solitário. Assim. A minha mãe faleceu no meu colo e a minha irmã faleceu na minha frente. Assim. Eu sempre sou a pessoa que vem fazendo a passagem das pessoas na minha família. Essa passagem da vida para a morte, eu tenho feito... Já é a terceira vez que eu faço essa passagem, que eu tenho essa missão. No cemitério, a minha irmã gritava assim, no cemitério, assim, eu quero pelo menos a janelinha, eu quero pelo menos a janelinha, porque não teve velório, não teve nada. Até hoje eu não abracei meus irmãos. Cara, nós perdemos o nosso pai e até hoje a gente não se abraçou. Psicologicamente falando, a pandemia, ela esmurrou minha mente, assim, porque tive que ficar fechado em casa, a minha produção caiu drasticamente, minha produção artística. Em alguns momentos eu estava muito no baixo, alguns outros momentos eu já estava meio desanimado, não queria fazer mais nada, sabe? Batia aquela depressão, assim, aquele marasmo, tipo, por que eu vou estudar baixo, meu? Não vai ter nem mais como fazer mais nada, assim, sabe? Vontade de jogar tudo pro alto. Eu vim pra casa da minha namorada e a gente ficou quarentenado aqui, e a partir daí minha rotina é isso, né? É um baque, porque desacelerou tudo, assim. Tava tudo tão acelerado no começo de janeiro, assim, tudo tão intenso, projeto, querendo fazer mil coisas, e aí, bum! A gente desacelera e tem que ficar em casa. E aí, encarcerado em casa, né? A gente tem que ficar... É a busca, né? A gente quer estar bem, né? O tempo todo. E sempre. Mas eu confesso que ultimamente, assim, depois da pandemia, tem sido difícil estar bem. Mais de 200 mil mortes, sabe? Então, como que você lida com isso? Por mais que você acorde num dia que você tá bem, realmente, tipo, não demora muito para você ser afetado pelo que você recebe virtualmente. E aí chega insônia e tudo mais. Tem dias que a gente sente uma ansiedade tremenda. Eu nunca tive esse tipo de coisa, de ter batedeira, né? Eu não sei se isso é ansiedade, nunca fui buscar, mas eu tenho tido isso. Então só transbordou mesmo tudo que já estava acumulado desde março, né? Você não visita a família, não sai de casa, não vê um sol. Eu tava numa casa que não tinha nem quintal, então tava sofrendo, indo na janela para tomar sol. Sempre lamentando que achava que foi um ano perdido, porque na minha idade um ano perdido é muito para mim perder um ano, sabe? Eu não sei quantos tenho pela frente, principalmente em condições. Nossa, é horrível de lembrar que a rotina era simplesmente acordar, comer, sentar no sofá, ver série, dormir. Em 2019, eu fui contemplado pelo Território de Cultura em Santo André.
E aí eu tive a oportunidade de dar aula aqui no César Jardim Irene, que é do lado de casa. E aí foi uma experiência muito massa, assim, sabe? De poder trabalhar com aquilo que eu amo, sabe? Que é trabalhar o teatro, é trabalhar a comunicação. 2020 eu daria continuidade, né? Só que com o isolamento social não tem como, porque teatro a gente faz com encontros, né? Jovens, eu também me incluo nisso, jovens, a gente tem essa necessidade que o teatro dá pra gente do encontro, né, mano? Também a maioria das pessoas tava mais no foco de tentar sobreviver, sabe? O grupo é inteirinho da periferia, da favela. Então a maioria tava, tipo, no corre tentando sobreviver. Eu fui um dos poucos privilegiados que conseguiu, sei lá, fazer teatro online. Porque o resto tava no rolê de não tentar se contaminar, não tentar morrer de fome, sabe? Aí teve o primeiro edital emergencial também, né? Que a prefeitura, eles pediram um produto cultural inédito. Na porta, assim, do quarto da minha mãe, ela gosta muito de Elvis Presley. E aí tem umas fotos do Elvis. Aí eu comecei a escrever, meu nome é Elvis dos Santos. O curta chama 7 seria motoboy? É uma pergunta. No ferro velho aqui do lado, o preço do quilo do bronze é pra fazer esse trampo, tipo, eles pagaram R$1.000, sabe? Tipo, é um curta-metragem com baixíssimo orçamento que, tipo, eu tive que fazer das tripas do coração, me reinventar enquanto artista. Hoje significa a reforma e a manutenção do escravagismo. Eu era um metalúrgico que caía ali, naquela escola de teatro, nunca tinha assistido uma peça de teatro. Eu gosto de falar isso porque é muito parte da história, né? E eu nunca tinha assistido uma peça de teatro. A primeira peça que eu assisti foi lá. E, nossa, aquilo ali mexeu, assim, comigo de uma forma muito grande, assim. Tipo, foi um divisor de águas na minha vida. Porque Santo André tem esse lugar muito interessante, né, de formação, né? Tem a EMIA, tem a Escola Livre de Dança, a gente tem a Escola Livre de Teatro, a gente tem a Escola Livre de Cinema. E agora, na pandemia, a gente conseguiu manter os projetos, né? Não exatamente como a gente queria. Oi, amado. Como é que vocês estão na quarentena? Eu tô bem, viu? Eu tô com saudade da escola. A gente precisa do encontro presencial. Precisamos, claro, ele é fortalecedor, ele nos vem com uma energia. Mas a proporção de quantidade de longe, né, de pessoas que a gente alcança, né, através do virtual, no encontro a gente talvez não teria, né? Oi, gente, vamos começar o parkour? Vamos, força, coragem. O negócio é o seguinte, ó, todo mundo não pode parar, é o movimento. Em junho eu comecei a feira online. Comecei do meu jeito, né, para chamar atenção, e aí eu postava muita coisa, ainda posto, né, para dar essa sensação de dinamismo de feira, que você tá numa feira, você vê um post, outro post, aí entra uma música, uma arte, alguma coisa assim. Então, com isso, as pessoas vão conhecendo, e muitas pessoas dizendo, quero conhecer Paranapiacaba, vou ver o dia que tiver uma banda minha preferida, mas aí já quero aproveitar, conhecer a feira, a vila e tal. Com isso, foi feita muita divulgação, né, com a feira online. Eu sempre circulei muito fora de casa, nunca parei em casa. Eu moro numa chácara, numa área rural, pertinho do Parque Andreense, Sítio Taquaral, quando Santo André está acabando, 20 minutos de Paranapiacaba. A gente vai como se fosse uma selva, compreende? Parece que de repente tudo vai cair. E quando você menos espera, é que dá certo. Eu sofri um acidente. O meu carro estava sem breque, porque eu também não saía fazia tempo. Eu tinha me esquecido desse detalhe, porque ele ficou bastante tempo parado. E ele foi descer, que eu percebi que, nossa, ele está sem breque. E aí eu fui segurar, ele me auto-atropelou. Eu quebrei. Estava assim, em 2 lugares, daí eu fiquei realmente na pandemia geral, assim, interna e externa. Porque daí eu não podia sair mesmo, eu tinha que ficar sentada. Então tudo mudou, né? Então eu me encontrei numa realidade totalmente rural, assim, de plantação, que estava todo mundo também entrando nessa energia, né? Morar em Paranapiacaba é um facilitador, né?
porque é uma mata atlântica onde eu posso dar uma caminhada, dar uma desestressada. Aqui, assim, não moro num edifício, né? Eu até digo, assim, que eu nem sei usar máscara, porque eu uso muito pouco aqui, né? Nesse meu espaço. Quando eu vou fazer uma caminhada, entro lá no meio da mata, não há necessidade. E aqui, por ser rural, muita gente com horta, né? Então foi maravilhoso, porque eles já faziam escambo. Eu cheguei de paraquedas, sabe? A gente tinha 3 pés de cambuci aqui, eu comecei a colher os cambucis e passear pelos vizinhos, congelar na geladeira para não perder a fruta, porque era muito um tapete de cambuci. Comecei a trocar com algumas pessoas e saí trocando literalmente, voltando para a época do escambo mesmo. Eu adoro ficar em casa, adoro fazer minhas coisas aqui, eu amo essa casa aqui é uma delícia. Nós começamos aqui com um evento em 2009, com uma exposição de arte, que é onde nós tiramos todas as coisas da casa, e alguns artistas escolheram partes da casa e colocaram suas obras. E aí, eu simplesmente fui picada por um bichinho, assim, chamado arte de vez, assim, para sempre, acho. E em 2012, eu recebi o convite para trazer um evento chamado Le Fenêtres qui Parlent para o Brasil, que aqui nós demos o nome de Portões que Falam. Nós começamos, né? Na verdade, eu digo eu, porque fui eu que fui batendo de portão sozinha, né? No quarteirão todo para conseguir mais portões, porque na minha cabeça eu queria fazer esse quarteirão, tanto que eu consegui. Eu fui lá batendo de portão, dei a volta e consegui. É minha vizinha e eu não conhecia ela. E ela mora há anos aqui, e o senhor provavelmente também mora. 40 anos. Olha só, olha só. Esta última edição, que teria sido em 2020, nós estávamos com 86 portões. E, tipo, todo mundo da banda é da periferia, menos eu. Eu não sou. O nome da banda é Obás. E aí eu tô tocando com eles. A Aniel Pimenta e os Obás. É uma banda que a gente nasceu a partir de um festival que chama Festival Vamos Que Venimos, que é um festival internacional de teatro adolescente. E aí esse festival tem edições na Argentina, em Buenos Aires, tem no Chile, e agora em 2019 teve um no Brasil, né? 2018 e 2019 teve as primeiras edições no Brasil em Santo André. As primeiras edições do Brasil foram em Santo André. E aí a gente foi conversando, fazendo algumas reuniões, né? Sobre mandando áudios, mandando os nossos ensaios individuais um para o outro, para ver como que a gente estava tocando, para não perder isso. A gente tem esse anseio, né? De, mano, eu quero fazer, eu quero estar no palco, eu quero ensaiar, eu quero viver. Eu não aguentava mais ficar parado, assim, sem tocar. Eu tocava, mas tocar sozinho é uma coisa, né? Cansa, né? Eu quero tocar olhando para o outro, vendo o que ele vai fazer. Quando flexibilizou mais, a gente começou a fazer semanões. Todo mês a gente fazia um ensaio que é uma semana. A galera vinha aqui e ficava dormindo aqui. A gente fazia uma comprona e aí todo mundo ficava aqui, tipo, em quarentena aqui. Eu ficava uma semana lá tocando e tal. E agora a gente tá num novo embate, né? Que é um pouco frustrante, que a gente não pode fazer show. E a gente quer gravar pra existir na cena da ABC, tá ligado? O selo já tem mais de 20 anos, né? Já passou dos 20 anos. O selo Pau de Dainhodo é um selo oriundo de Santo André. Lançamos meu primeiro disco, meu primeiro disco solo em 2007, fizemos um show no Indie Hip Hop, no Sesc. Aí lançamos o disco do Enéas, o primeiro, lançamos o disco do Tipo. Aí depois veio o Eric, o Sagatti, veio o meu segundo disco, né? E os meus discos, ele contempla um monte de gente, né? Porque são as mixtapes, né? Que eu produzia todas as batidas e chamava um monte de gente para rimar.
e depois tentava reunir essa galera no palco. É chegada a hora de disseminar, tirando os pretos da senzala. É hora de sair da lama. Eu tinha alguns projetos em mente que eu não conseguia dar início. E um deles era fazer uma rádio online, né, semanal. E hoje em dia a gente está com essa rádio online. Tem mais de 40 já programas online. E isso fez com que a gente batesse algumas metas no YouTube para poder monetizar. Então, de repente, a gente conseguiu uma nova fonte de renda, tá? Graças a esse projeto que saiu do papel, né? Ali, porque sobrou um tempinho por causa do confinamento da pandemia, né? Eu comecei a trabalhar com música em 2017, era só um quartinho, né? Então, foi meu primeiro passo, um home studio, né? Não dava para gravar banda, dava para gravar mais voz. No final de 2018 para 2019, eu consegui montar um estúdio já com uma sala de gravação, uma sala técnica, tinha até uma cozinha, um banheirinho. Então, eu tava indo pro meu segundo ano, eu tava indo todo empolgado, né? O primeiro ano tinha sido bom, tinha captado bastante cliente. E aí, em 2020, deu esse balde de água fria, né? Eu vivo da música. Eu deixei de trabalhar a CLT em 2015. Eu era, né, metalúrgico, sou inspetor de qualidade, né, sempre trabalhei em metalúrgica e vivendo como DJ. Então, para mim, foi um susto foi muito assustador, e eu fiquei meio recluso, assim, de ficar mal, sabe, às vezes não querer nem sair da cama. Eu fiquei muito mal. Cheguei a pensar até em suicídio, pra falar a verdade. Eu me segurava sozinho, chorava pra caramba. Aí acordava, ia para um tai chi, ia para as plantas, ia ler. E houve aqueles períodos que eu precisei de ajuda médica para dormir, porque não é só o isolamento. Eu fico muito bem isolada aqui, não há problema nenhum. O problema é saber dos que não tem nem onde se isolar. Por mais que você tenha umas economias, e assim, desse período também de pandemia, eu acabei fazendo, acho que todo mundo fez também. Fiz empréstimo, né? Fiz empréstimo para tapar uns buracos. Eu tive a necessidade do dinheiro, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar aqui usando todas as minhas reservas? Aí eu lancei mão, então, da gastronomia, que era uma coisa que eu já estava fazendo junto com os eventos aqui no Cuiabá, mas tem uma coisa que eu fiquei apaixonada nesse período, que foi o pão em fermentação natural. É um prazer fazer pão. Eu acho que é por isso que tantas pessoas começaram a fazer pão, né? Começou a faltar farinha no supermercado, né? Então, a gente estava pagando 2 aluguéis, só que a renda, né, não tava tudo travado. Então, foi uma coisa meio que inevitável, né? Foi uma bola de neve, uma avalanche. Peguei as caixas do estúdio, levei tudo para casa, montei meu estúdio lá em casa. Lá. Então, aí eu estruturei aqui para transmitir de casa, né? Como eu tenho 2 filhos, então de manhã eu acordava, eu tinha que ser professor ali do moleque, que é um pouquinho mais velho, ele tem 10 anos, fazendo aula online. Então eu tirava a manhã para meio que ficar com ele, resolver pepino administrativo, né? Conversar, fazer relações. E aí à tarde eu ia fazer as músicas. Eu tenho uma mais nova que tem 4 anos, fazia um pouquinho de música e ia brincar com ela, né? Fique atento pra reconhecer os que realmente querem ver você vencer. Não vou me entregar, não vou desistir. E foi isso, comecei a produzir, comecei a fazer lives, discotecando. Tem vários desse por aí. E já começando a preparar o roteiro, toda a ideia da live do Enes, que era uma live de 30 anos da carreira. Então a gente queria fazer um monte de coisa, queria pôr um monte de música, colocar músico, fazer tudo, né? Essa peça que eu estava dirigindo, estava numa pesquisa muito grande, muito ampla sobre a questão do LGBT. Porque eu estava com muito material, tinha pesquisado muita coisa, já tinha feito muitas anotações. Isso vai virar alguma coisa na minha mão. Aí eu sentei, escrevi, isso começou a me mexer muito, e o livro
não tem nada a ver com a pandemia. Eu vou mostrar, porque a gente tem que fazer propaganda. Eu vou mostrar. Esse é o primeiro, que saiu em agosto, que chama Viado, tem 24 contos. Aí eu continuei escrevendo, mexendo, lendo outras coisas e tal, e lancei em dezembro o segundo, que chama Bicha, e tem também 24 contos. Eu participei de 3 lindas coletâneas, uma no Paraná, uma no Rio de Janeiro e outra aqui em São Paulo. E eu participei de inúmeras revistas literárias no país inteiro. E eu participei de inúmeros saraus virtuais. Eu nunca deixei isso, mas houve um bloqueio durante uns 5 ou 6 meses que eu não fiz um poema sequer. E, de repente, eu me vi pesquisando coisas que não são habituais. Então, de repente, eu me vi olhando por frestas que me surgem, alguns sinais, uma luz qualquer que me atiça a pensar. Então, eu tenho feito alguns poemas que me surpreendem. Sob a luz bruxuleante da madrugada insone, dei 100 incertas voltas pelos cômodos. 10 relógios antigos, todos à corda, assinalam horas diversas. Nenhuma é agora. Tempos imprecisos apontados para o nada. Eu, que raramente vejo o sol nascer, contemplo, assombrada, os matizes desta luz. Inesperada epifania. Então, eu tenho feito alguns poemas que estão indo também para esse livro que eu nunca dou por terminado, chamado Tempo em Fuga. Depois do Tempo em Fúria, virá o Tempo em Fuga, que é o tempo que eu tento agarrar na minha idade e que ele vai embora, né? Então, é esse tempo que está me preocupando. Esse retorno com a live, para mim foi muito emocionante. Chorei durante a live, né? Me emocionei bastante. A TV São Bernardo compartilhou na página deles, eles iam ficar com a nossa live na página deles durante 1 hora, 1h30. Aí o diretor da TV São Bernardo falou assim, deixa eles até o fim, eu estou com mais de 11 mil pessoas visualizando. Aí depois as coisas começaram, a querer funcionar. Começaram a aparecer alguns trabalhinhos, né? O próprio Esquina do Choro estava voltando. O próprio Reduto do Samba começou a aparecer um ou outro trabalho. A gente começou a fazer com um pouco de receio, mas fazia. Eu fiz o lançamento do livro, que foi presencial. A gente fez uma leitura dramática, que foi presencial, tentando seguir aí, da forma mais rigorosa possível, os protocolos. Teve um dado momento do projeto que eu achei, eu não vou conseguir estar aqui, porque eu estava muito ruim. A quarentena tinha me estragado, eu não vou conseguir, eu chorava, então eu não vou conseguir. A evolução desse projeto, a evolução do meu personagem, foi indo de acordo com o quanto eu fui me superando. E eu lembro que no começo do projeto eu não conseguia, eles moram acho que no 6º andar, não conseguia subir a escada que eu tinha fiz, eu ia de pouco a pouco. E aí quando eu tava no meio do projeto, eu tava subindo a escada correndo, gritando, meus amigos, não sei o que lá, Evoé. Eu tava morrendo de saudade de subir na perna de pau. Tava assim, uma saudade enorme de ficar gigante.
de ver a vida por cima mesmo, assim. Você sabe, eu gosto de subir mesmo, eu gosto de subir, ficar alto, fazer meu malabares e tal. E aí eu fiz esse trabalho em agosto. Em setembro foi um mês muito bom de trabalho. Foi um mês muito bom. Eu escrevi um conto chamado Mariposas. Escrevi porque eu queria escrever mesmo. Foi a primeira coisa que eu fiz na pandemia. Quando as pessoas começaram, queremos ir para a rua, queremos shopping aberto, queremos que a escola se abra e tudo. Eu falei assim, cara, eu preciso escrever sobre as mariposas, porque um dia eu estava aqui sozinho, eu moro só, no meu apartamento, entrou uma mariposa e eu apaguei a luz para que ela saísse. E eu falei assim, nós somos realmente mariposas em volta da lâmpada, né? Assim, a pandemia deixou as pessoas nesses lugares, assim, as mariposas girando em volta do shopping, mesmo sabendo que elas vão morrer. O povo estava assim, com uma vontade de sair louca, né? O povo já não aguentava mais ficar dentro de casa. E a gente também não, porque aos poucos parece que você vai perdendo o medo, né? Vai perdendo o medo. Você vai perdendo as pessoas, só que ao mesmo tempo você também vai perdendo o medo, porque, não dá para você só ficar dentro de casa. Então nós fizemos um barzinho em Santo André, não foi muita gente, né? Mas foi legal. Aí depois fizemos um outro em São Caetano, que todas as mesas que estavam, todas elas tinham cliente, todos os nossos amigos foram. O Mimi, eu tenho amizade com ele desde que eu me conheço no meio da música, né? E a gente tinha feito trabalhos pouco tempo juntos. Eu estava sempre no chorinho, ajudando ele, sabe? Mimi, que é isso, Mimi, que é aquilo, entendeu? E ele cantava música para mim. Então, quer dizer, uma amizade assim muito, né? Eu faço umas lives de segunda-feira num bar, onde ele foi convidado a ir participar, e depois que ele foi convidado, ele ligava e ele falava assim, posso ir? Saudade, corrente de paixão, emoção diferente, que alegra a vida da gente, uma dor que eu não sei de onde vem. Foi no final de novembro. Eu cheguei no Casablanca, né, porque a Esquina do Choro reabriu, só que dentro do Casablanca por conta do espaço, né, é muito maior, então você tem como acomodar as pessoas melhores, as pessoas estavam se sentindo muito seguras em ir, né. Então, quando eu cheguei, o Mimi já estava se apresentando, cheguei de máscara, né, aí ele terminou uma das primeiras músicas, eu fui cumprimentar todos os músicos e cheguei perto dele, né? Falei, oi, Mimi, tudo bem? Né? Eu encostei a cabeça assim nele, né? Como eu sempre fazia, não podia beijar, abraçar, mas eu encostei a cabeça assim nele, né? Aí ele olhou assim para cima e falou assim, não tô bem. Eu falei, o que você tem, Mimi? Ele falou, tô com febre. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você tem que ir para casa, você precisa, nem podia estar aqui. Você está com febre, você está colocando em risco a sua saúde e a saúde de todo mundo que está aqui. Aí, ele teimoso, né? O Mimi sempre muito teimoso. Aí ele falou assim, não, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu vou embora. Quando foi umas 2 horas, deu um intervalo, aí eu falei para o Batuta, Batuta, o Mimi vai ter que ir embora. Ele não está mais aguentando. Ele atravessou aquele salão abraçado com o Batuta, e todo mundo ficou olhando o Mimi indo embora. Aquele momento, para mim, foi um momento de silêncio total e absoluto. Eu senti aquilo, apesar da música de fundo, né? Mas eu falei, não, Deus é maior. Quando foi na sexta-feira seguinte, aí me avisaram que o Mimi tinha sido internado. Né?
E quando ele saiu do Casablanca, aí eu fui tomar minhas providências, né? Fui no posto e lá me deram medicação, injeção e fizeram todos os testes, mas deu negativo, né? Então, menos mal. Depois o Mimi já internou na sexta, sábado, domingo ficou internado. Na segunda-feira nós estávamos fazendo a live e o Mimi assistindo a live do hospital. Mas, infelizmente, o quadro dele se agravou e ele não voltou. Não tem nada pior que isso, que a pandemia, porque dinheiro você faz um corre, que nem eu falei, você pega empréstimo, né? Uma conta ali, o banco você dá calote mesmo, né? A gente se vira, né, cara? Mas, puta, perder uma vida é uma vida, né? Tem, né? Meu tio pegou coronavírus, meu tio trabalha no mercado, no CRAS, aqui no Utinga, né? E ele trabalha à noite, de madrugada. E lá eles não usam máscara, assim, tipo, até usa, mas no fundo não usa, sabe? E ele pegou, ainda bem, não manifestou nada, nenhum sintoma, mas ele deu positivo, porque teve os testes aqui e ele fez. A tia da minha esposa pegou bem ali no comecinho. Então, para já evitar qualquer dúvida se existe vírus ou não, ali no comecinho a gente já teve a prova viva, ela ficou 30 dias internada, foi uma coisa doida e superou, né? Ela trabalhava em hospital e tudo, então estava mais perto mesmo do perigo e acabou pegando e ficou lá internada, né? Pô, 30 dias lá entubada, sabe, a pessoa sai traumatizada da coisa, assim, eu vi, né? Meu avô, ele mora numa clínica e ele testou positivo com Covid, mas ele teve sintomas bem de leve. Tive 2 casos próximos de familiares que tiveram Covid, inclusive uma filha minha que trabalha na saúde, e ela teve, mas completamente sem sintoma. O único sintoma dela foi a dor de cabeça e um pouco a falta de paladar. Na família tive, mas ao que eu soube foi bem leve, né? Tive alguns conhecidos que faleceram, né? Eu mesma não fiz o teste ainda, não tenho certeza se daquele show que eu fui me contaminei, passei um dia meio esquisito. Eu não peguei, né? Da minha família, só o meu filho mais velho que pegou, ele resolveu no final do ano ir para a Olímpia, aí veio ele, a esposa e o bebezinho, que na época tinha 4 meses, né? Mas ele pegou, ficou só sem olfato, sem paladar, não teve problema nenhum. Eu tive alguns irmãos que tiveram, 2 irmãs que tiveram, uma que morava no Rio, outra aqui no interior de São Paulo, lá perto de Araraquara. Eu tive um amigo que perdeu o pai para Covid. Teve um pai de uma amiga minha que morreu de Covid, assim, e um amigo meu que na casa dele todo mundo pegou, sabe? Todo mundo pegou Covid, mas ninguém, tipo, chegou a morrer, sabe? Só o irmão dele que ficou internado e tal. Lá propriamente no Centreville, muitas pessoas, inclusive um quase vizinho lá foi entubado ontem, né? Uma coisa bem triste, a situação bem triste. São várias pessoas no bairro que estão, como a gente anda muito, nós sabíamos de alguns casos, mas eram poucos. Nesse último período, aqui nesses últimos 2 meses, eu venho sentindo que o número de casos aumentou. Eu posso estar errada, mas é a sensação que a gente tem andando ali, conversando com as pessoas. Não sei se é em virtude da mutação ou se é porque o pessoal relaxou um pouco mais mesmo, pode ter sido. Tem a questão de que as pessoas voltaram a trabalhar e aí elas pegam transporte público lotado, né? Tudo isso. Mas eu tô sentindo que aumentou bastante, Celina. Ele mexe comigo. Porque assim, a gente vê o número, né? O número aparece como estatística. Né? Hoje nós estamos com mais de 203
mil mortos pela Covid, né? Mas esse número, ele aparece como estatística, mas não é frio assim como estatística, né? Cada número desse é o familiar de alguém, é amigo de alguém, é próximo a alguém. Esse pai de uma amiga minha, que eu fiquei bem triste que eu conhecia ele. Ele era bem famosinho aqui na vila, porque ele era dono de um bar, presidente do time de várzea, tinha tradição. Teve um amigo da minha mãe também que faleceu por conta do corona, que ele também era bem ativo assim na cultura, né? Ele sempre estava em todos os shows. Você colava na virada cultural, ele tava, Festival de Inverno de Paranapiacaba, ele tava, ia acontecer uma peça, não sei aonde, ele ia lá, sabe? E ele já era um pouco mais velho, né? Chamavam ele de Carlão. Ele era bem... Foi uma influência, assim, quando eu era pequeno, assim, me mostrou muito som, assim. Então foi bem triste, assim, isso, né? E foi por conta do corona que ele faleceu, então... Conheci o Enéas, eu tinha 17 anos quando eu conheci o Enéas. Eu com 40. Eu comecei a tocar ali no meio de 96, mas em casa, assim, né? Treinando para ver se sair alguma coisa. A minha primeira apresentação ao público foi no Clubhouse, né? Lendária casa aqui do ABC, né? Aí eu tava no banheiro, tacando água no rosto, nervoso. Aí eu encontrei o Enéas, né? E eu sabia que ele era do Armagedon, porque já tinha visto o show, já tava no... E aí ele veio grandão assim, aí bateu no meu ombro assim, olha aí, DJ, beleza? Aí eu, nossa, né, por que ele tá falando comigo, né? Eu, não, beleza, ele, vai tocar hoje aí, né, arrebenta aí. Aí eu, pô, obrigado, foi uma merda, né? Sem apresentação foi uma merda. Certo, vocês vão fazer aí agora? Vamos fazer uma paradinha aí, ao vivo aí. Então se liga aí, Brasilzão, DJ Julião, Eric e Enéas, Armagedon. É o Armagedon, o fim do mundo chegou, se liga no som, é o Armagedon, o fim do mundo chegou, se liga no som, é o Armagedon. O Enéas fez um time de basquete da Pode Dar em Doido. Pode Dar em Doido tem um time de basquete, muito louco. E tem o time do bairro dele, que é o do PNO, do Parque Imperatório, que é o PNO Blowers. Ali no final do placar, passa mal, vagabundo, que meu time quer ganhar. Tô na coleta, a ideia certa, eu tô falando. A galera vibra, grita, tira o sarro, eu tô rachando. Lance de louco, ficou pra trás, então treina mais. E a gente se falando sempre, né? Aí ele falou, pô, DJ, eu tô com um projeto de fazer umas lives comentando as finais da NBA, né? E eu tava com a estrutura toda montada aqui, eu falei, cara, vem fazer aqui. Foi a primeira vez que ele meio que colou em casa mesmo, nesse período de pandemia. Eu falei, faz a transmissão aqui, cara, todo mundo de máscara aqui, bonitinho, apojado. Lendário esse time! Esse time foi campeão. Os 4 foram All-Star no mesmo ano. E ajudei ele na campanha, fui filmar com ele, o Rolê em Santo André, produzi o jingle da campanha dele. Então a gente tava nessa constante aí, né? Casinha não pode ficar sem Salve! Salve! Aqui Enésimo, Preto Léo, Lelo Silveira. tamo junto, Banca X, certo? Santo André. Aqui nós estamos num lugar que é um espaço ícone da cidade, que é a Concha Acústica. É um lugar que está um pouquinho bem abandonado, bem... Qualquer rolê que a gente fazia, a gente brincava que é nessa. Falava, cara, você tem que se candidatar a vereador. Porque o Enéas, ele era sempre o último a ir embora das coisas. Até que chegou próximo da live dele, aí que foi uma movimentação maior, né? Da gente sair e se encontrar em estúdio para ensaiar com músicos, né? Todo aquele protocolo, tudo, mas você tá dentro do estúdio, você já fica se cagando, né? De medo. Na verdade, teve uns ensaios que eu não fui. Nem lembro por que eu não fui. Acho que eu dei um migué para não ir, tava com medo de ir. Eu me ensaiei aqui em casa e no dia seguinte foi a live com ele ali na Casa de Portugal, em Santo André. Foi foda, assim.
só na função, só na função. Não me acompanha, não sou novela, tudo é de canal. Tira o olho do que é dos outros, cuida do seu quintal. Na atual conjuntura não terá mais celestial. Só a humildade transforma alguém em fenomenal. O rap fala sério e traz o ritmo animal. PDD independente ainda não tem sucursal. Enésimo na rima, vários hits. Uau, cê ainda não acredita? Passa mal, hip hop hipnotiza. Passa mal, maloqueiro é outra vida. Passa mal, ei, o bicho vai pegar, o dono mandou fechar. O dono do morro mandou fechar. E é pra reabrir somente quando ele voltar. O dono do morro mandou fechar. E é pra reabrir somente quando ele voltar. Isso é hip hop de mesa. O dono do morro mandou fechar. A gente já tava articulando uma outra live com o Rap Hood. Eu tenho uma live do hip hop de mesa, convida a Rap Hood. Chegou na sexta-feira, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: puta, DJ, eu não tô bem, mano. Tô bem, vim no hospital, os caras deu uns remédios, mandou pra casa, beleza. Aí no sábado, eu dei um salve nele, falei: Enes, e aí, mano, onde você tá? Aí ele falou: mano, voltei pro hospital, não tô bem, mano. Acho que os caras vão me internar. Aí subiu. Aí, tipo, passou sábado, aí passou domingo, eu mandei várias mensagens, nada. Eu falei: puta, vou falar com a irmã dele, né? Eu falei: Adriana, aconteceu alguma coisa? O Enes falou que os caras internaram, falou: meu, tá no hospital de campanha. Covid. E aí ela falou: meu, o Enes me ligou aqui, tá bem, né? Tá lá, tá tratando, tava bem mesmo. Já fez uma lista aqui, passou um monte de coisa para você. Aí eu falei: porra, mas... Ela falou: aqui, ó. Aí passou a lista lá. Preparar ensaio para não sei o quê, ensaio para não sei o quê, ensaio dia tal, porque no dia tal ele vai sair, e aí a gente já faz o ensaio final, e aí a live é no dia tal. E obviamente, eu super preocupado, né, mano? E a Adriana falou: Nato, ele só vai ouvir você. A gente falando que é para cancelar essa live, ele não vai ouvir, sabe? Aí foi a última vez que eu falei com ele, inclusive. Eu falei: mas acho que é o momento agora de você se cuidar, ficar tranquilo, sabe? Foca aí na sua recuperação. Vamos derrubar essa live, mano. O importante é você estar bem para fazer isso. E daí ele estava bem, aí parece deu uma oscilada na diabetes dele, e aí já começou sabe quando a coisa começa a complicar? Já teve que ficar com oxigênio, mas estava bem, estava saturando bem. Aí é assim, né? É tipo... E aí que eu fiquei sabendo que o pai dela também estava. Aí ela falou: meu pai passou algumas horas, ela falou: meu pai está sendo transferido também. Eu falei: pô, mas seu pai não está em casa com vocês? Tipo, não sabia. Ela: não, meu pai também estava no hospital de campanha. Eu falei: meu Deus. Foi assim, incrível como essa doença derrubou ele. Aí ele faleceu num dia, né? Com a diferença de um dia, o pai dele faleceu também, né? Levam a um autoconhecimento, assim, sabe? Quando você se permite conhecer um pouco do universo, das leis universais que a gente nem percebe que existe, que às vezes é simples, sabe? Fazer o bem e retornar, que isso vai retornar para você. A coisa mais certa na vida é a morte. Porém, a gente não se prepara para ela, né? A gente se prepara para casar, a gente se prepara para ter uma família, uma profissão, mas não se prepara para a morte. Eu acho que é normal isso. E assim, como eu tenho meu companheiro, a gente dividia um pouco
né, as tristezas, os pensamentos, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer. Tem que ficar tranquila tentando tomar conta dessa rédea, que é a sua vida própria, sabe? Na área da palhaçaria, dos contatos, de ser mãe, porque, por exemplo, eu me percebi muito mais mãe agora, né? Porque a gente fica muito mais junto. Olha, um dos sentimentos que eu mais tive esse tempo todo foi a raiva. Muita raiva. Muita raiva de ver a forma desumana como as pobres, os negros, as mulheres têm sido tratadas. Esse é uma raiva permanente. Eu sempre fui de buscar muito tudo que estava longe, sabe? E o que estava do lado, não, tá aqui fácil, não vou querer, muito fácil. É só levantar a mão e eu pego. E essas coisas fáceis, elas têm um significado importante quando você diz desse lugar da natureza, das pessoas, sabe? É um convívio outro, mas apurado mesmo. Que a gente teve uma ruptura no fluxo, né? Foi um caminho individual para cada um ali. E aí a gente percebe o que, de fato, a gente precisa para satisfazer as nossas aquisições, né? Alguns procedimentos ruins das pessoas, né? Isso é ruim, né? Teve, assim, vindos de fora, a situação política, a situação econômica, a própria pandemia, o sofrimento das pessoas. Imaginar o sofrimento das pessoas, para mim, me fez sofrer um pouco, sim. Quanto a mim, acho que eu fui muito protegida por Deus mesmo, né? Sou bem cristã. Então, me senti bem protegida por Deus e por amigos também, né? Então, não sofri o que eu achei que eu fosse sofrer muito. E finalizou com essa premiação desse final de ano, que aí pude pagar contas, fazer, né, e planejar outras coisas com um pouquinho mais de tranquilidade. Neste ano, a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba será virtual e contou com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que permitiu sua ampliação e a contratação de muitos artistas de diversas áreas. No projeto do PROAC, contratamos alguns artistas, bastantes artistas, né? Porque assim também foi uma forma, né? Tem que gastar todo o dinheiro, né? Então, ter bastantes artistas em todas as suas expressões, como sarau, hip hop, arte visual, cênicas. Madrugadamente eu me preparo pra cantar, verdade e interesse ofereço o que eu posso ofertar. A nossa alegria aqui se deve a um PROAC, um agito de uma lei Aldir Blanc que nos contempla hoje, que nos faz ter essa janela aberta no encontro com vocês para tocar um repertório autoral e compor uma programação muito bonita, muito colorida da Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba. Eu consegui, além de ser contemplado, né, no edital do Ponto de Cultura, no edital do projeto Linha 1 de Santo André, eu fui contemplado em mais 2 editais do PROAC Lab de São Paulo. E isso dá uma guinada para a importância dessas leis culturais, da cultura no desenvolvimento do ser humano. Os homens estavam na captura do parafuso. Eles campanearam. Eu fiquei me inscrevendo em todos esses editais que possibilitam alguma coisa acontecer pós-pandemia. E aí o livro ele surgiu dessa ideia. Então, é um livro que eu chamo de dramaturgia para a infância, porque ele traz 2 textos para a infância. E eu vou te mostrar os colchões que a Lei Aldir Blanc deu agora para o espaço. Olha cá, só um minutinho. Porque é esse agora que eu vou bombar, oficina de circo, né? Olha, vamos ver se você consegue ver daí. Então, esse colchão vem do prêmio. Depois, através da Aldir Blanc, dei as oficinas durante a pandemia. Faço oficinas relacionando fanzine com cordel. Faço oficinas analisando só fanzines de mulheres. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco a respeito da minha pesquisa
a respeito da literatura urbana, mais especificamente sobre o fanzine e o cordel. Acho que muita gente que nunca tinha sido contemplada foi. E isso é muito importante. É uma pena, né, que o Aldir Blanc morreu, né? Porque eu preferiria que ela tivesse outro nome e o Aldir estivesse aí com a gente, né? Eu confesso que eu pensei em parar o selo, sabe? Tipo, de ser uma parada muito complicada de tocar sem o Enéas, né? Mas aí, como rolou a parada da Aldir Blanc, da oportunidade de fazer um vinil de 20 anos, né? Aí os meninos que eram do Armagedon também me procuraram, a gente fez uma reunião. Existe a ideia de fazer um tributo pro Enéas. O nosso trabalho agora, tipo, é não deixar essa história dele morrer, né? Essa história linda dele, né? Como pessoa, como um dos grandes artistas do rap brasileiro. Né? O Enéas, ele é referência para muita gente nesse Brasil, cara. Não é nem falando de Santo André, mano. Tipo, Brasil, cara. Pau que dá em doido, madeira condicionada, não para de quebrar osso. Na mira o mentiroso, de vez em vez e sempre aparece e engana o povo. Pronto, a criação me fez cascudo, preto original, maloqueiro, ganhando o mundo. Muita gente ainda tem que conhecer quem foi o Enéas, tá ligado? Curto muito ver cair o império, viso lucro dividido sem perreco. Reparação, crédito, direito, poder. Você perguntou assim, o que eu perdi, o que eu ganhei. Nossa, potente essa pergunta. Uau, que filosófico, profundo, difícil. Eu perdi trabalho, como todo brasileiro, eu perdi dinheiro, como todo brasileiro, a qualidade de vida teve que ser revista. Eu acho que eu perdi um pouco da inocência. A inocência no sentido de... não sei. De achar que eu não sou potente, sabe? A inocência de achar que eu sou inferior ou pequena, mas a parte que eu tenho é grande. Então acho que eu ganho esperança, ganho potência, ganho vida, né? Eu ganhei os vizinhos, principalmente, porque eu não tinha vizinho, né? Porque é tudo muito longe. Eu comecei a conversar com os vizinhos, então isso foi muito bom. Os animais, a natureza começaram a ficar mais dentro, menos paisagem, e começaram a fazer mais parte da minha vida mesmo. Agora, perder, eu acho que todo mundo perdeu e eu também, não foi diferente, que foi na questão emocional, né? Questão mental mesmo. A possibilidade dos encontros presenciais com as pessoas, para mim, talvez seja uma das maiores perdas que a pandemia trouxe. Perdemos também muito contato, muito rede de contato, pessoas que a gente poderia ter conhecido, assim, por exemplo, conhecer você, que é tipo, você fazer uma rede de contato de se ajudar um artista para o outro, independente da área, né, dar uma força, e isso se perdeu um pouco, assim, né, porque eu entrava em contato com um artista que eu já conhecia, não teve um festival, um grande encontro, ou até um rolê que você encontra alguém, um bar que você foi no bar e virou amigo de uma pessoa e fala, pô, vamos fazer um projeto junto, e às vezes rola, às vezes não, isso a gente perdeu. Eu perdi um pouco o contato, né, físico com a minha família, mas a gente consegue, principalmente ali com a minha avó, que agora é bisavó e tudo mais. Bom ter perdido também o espaço do estúdio para poder gravar banda, poder gravar, né, a sala de gravação, me chateou um pouco também. Perdi a confiança em alguns parentes que eu tinha, entendeu? Perdi mesmo porque... E me desliguei. Eu perdi o maior amigo que eu tinha, né? Perder o Enéas foi foda. Foi foda.
uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu me inscrevi no Território de Cultura. Ele também era um arte educador lá, uma pessoa incrível, assim. Sabe a pessoa que tem para trocar, assim, tem para te ensinar, e era isso que ele me passava, assim. Então, pessoas como ele, assim, sabe? A gente perdeu Enéas. Talvez a maior perda são as pessoas que deixam esse plano e vão para outro. Né? Essa é a perda que, né? Eu tentei e tento, né? Estar em contato mesmo comigo, porque eu sei que o mundo tem que melhorar, então eu tenho que me melhorar também. Então fiz algumas introspecções de melhora, então eu faço os agradecimentos escritos diários, 20 agradecimentos escritos diários. Então eu melhorei isso, as práticas espirituais, e ainda teve o finalizar, né, do ano, onde eu fui gratificada com essa, né, de ter passado na Aldir Blanc e no PROAC. Então, financeiramente, me trouxe uma certa tranquilidade, e também em termos de, como experiência e satisfação, de ter promovido a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba um patamar bem melhor do que eu esperava, né? Eu ganhei confiança no meu trabalho. O que eu ganhei insônia, aqueles... Tem nosso cachorrinho também. Foi uma que eu ganhei também. 2 filhos, um canino e um maninho. Eu acho que eu não consigo identificar o que eu perdi, na verdade. Talvez fosse só essa questão da convivência das pessoas no espaço cultural. Mas eu acho que eu ganhei muito mais do que perdi. Né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar para todo mundo que, cara, morreu, o que você tem no banco e o que você não tem vai ficar, entendeu? Que a gente vai tudo para o mesmo buraco, né? Isso já era certo, agora veio para quem conseguiu aprender alguma coisa e ser um pouco mais humano e mais humilde, vai ficar, né? Quem não conseguiu, cara, vai catar lata, vai catar muita lata. A pandemia me trouxe isso, né? Não que seja legal a pandemia, eu não gostei, eu achei uma experiência horrível, no total, assim, eu achei uma experiência horrível, mas alguma coisa veio, né? Pelo menos isso, assim, de aprender o software, né? De aprender a dialogar à distância. A princípio, eu achei que eu perdi um ano, mas eu não perdi um ano. Eu tive novos aprendizados, eu tive novas experiências literárias, eu convivi de forma diferente com as pessoas. Mas a presença física, sentir o carinho, sentir o calor do abraço, né? Isso que a gente perdeu não tem dinheiro que pague. Reunir amigos, ouvir um samba, bater um papo, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E isso fez muita falta para mim agora, durante a pandemia. Fez muita, muita falta mesmo. Eu acho que eu ganhei muita maturidade nesse processo todo, de também estar morando com uma pessoa. Eu acho que eu ganhei um novo jeito de fazer arte, eu descobri um novo jeito de fazer arte, sabe? Ganhei um pouco mais de compreensão fora da minha casa sobre a complexidade das relações dentro da periferia, sabe? Acho que eu ganhei muito disso. Eu acho que eu ganhei perdendo. Ganhei perdendo, porque ao mesmo tempo tinha uma pandemia.
rougher and tough. Me sister rougher than tough. Journey we are coming on shore.